Beatriz e Felipe sempre tiveram tudo o que o dinheiro poderia oferecer: casas luxuosas, carros caros, viagens para destinos exóticos e um trabalho que os mantinha ocupados em tempo integral. No entanto, o ritmo frenético da vida moderna estava começando a pesar. Eles se viam mais distantes um do outro, e as conversas à mesa de jantar eram rápidas e sempre sobre o trabalho. Algo estava faltando, mas ninguém sabia o que era. Uma noite, após mais um dia exaustivo, Beatriz parou diante da janela do seu apartamento. Ela olhava para a cidade, perdida em seus pensamentos. Felipe estava na sala de estar, com os olhos fixos na tela do celular. Ela sentiu uma vontade de falar, de compartilhar algo que vinha lhe incomodando há algum tempo. Felipe, ela disse, quebrando o silêncio, eu sinto que estamos vivendo no piloto automático. Sempre correndo atrás demais, mas esquecendo o que realmente importa. Eu sinto que a gente precisa fazer algo diferente. Felipe olhou para ela, surpreso com as palavras. Ele sabia que estavam sobrecarregados, mas nunca pensou que Beatriz fosse sugerir algo tão radical. O que você quer dizer com diferente? Beatriz se virou para ele, o rosto sério, mas com um brilho nos olhos. Eu estava pensando, e se a gente tentasse uma vida mais simples? E se a gente saísse de tudo isso por um tempo e visse o que realmente importa? Sem luxo, sem trabalho, apenas nós dois e o básico. Felipe não conseguiu esconder a surpresa. Você está falando sério? Abandonar tudo? Beatriz assentiu. Sim, vamos viver sem as distrações. Apenas uma vida simples, no campo. Eu quero saber o que isso pode fazer por nós. Felipe ficou em silêncio, pensativo. Nunca tinha considerado uma mudança tão drástica. Mas ele sentiu algo dentro de si, uma sensação de que isso poderia, de fato, ser exatamente o que precisavam. Eu topo, disse ele, com um sorriso hesitante. Vamos tentar. A decisão estava tomada. Beatriz e Felipe venderam alguns de seus bens, arrumaram suas malas e se prepararam para a grande mudança. Não seria uma simples viagem, mas uma imersão em uma vida completamente diferente. Eles queriam descobrir o que poderia existir além do luxo e das comodidades que sempre os cercaram. Com o destino escolhido, partiram para uma pequena casa no interior, afastada de tudo o que conheciam. A casa era simples, com paredes de tijolos e móveis rústicos. Não havia internet, televisão ou qualquer uma das tecnologias que tanto faziam parte de seu cotidiano. Apenas o campo ao redor, o canto dos pássaros e o som do vento. A mudança foi mais impactante do que ambos imaginavam. Nos primeiros dias, eles sentiram o peso da saudade do que haviam deixado para trás. Beatriz, acostumada a estar sempre conectada ao mundo, sentia uma ansiedade crescente por não ter acesso ao seu celular ou ao computador. Felipe, por sua vez, tentava se acostumar com o silêncio absoluto. A ausência de barulho e a falta de compromissos começaram a gerar um desconforto. Eles estavam acostumados à correria, e o vazio do campo parecia lhes consumir. Eu realmente não sei se consigo ficar aqui assim por muito tempo, Beatriz confessou, enquanto olhava para as montanhas distantes. Eu sinto falta de tudo. A sensação de estar em controle. Felipe olhou para ela, sem saber o que dizer. Eu também sinto falta de muitas coisas. Mas talvez isso seja parte do processo. Não é para ser fácil. O casal começou a se dar conta de que a vida simples não era apenas sobre viver em uma casa no campo. Era sobre lidar com o vazio e a falta de distrações, o que os forçava a encarar de frente seus sentimentos e as questões não resolvidas. Eles começaram a perceber que, na correria da vida, haviam negligenciado o relacionamento deles. Eu sinto que temos perdido a conexão, Beatriz disse uma noite, após um jantar simples à luz de velas. Talvez a gente tenha ficado tão focados nas coisas, nas conquistas, que esquecemos o que realmente importa. Nós dois. Felipe a olhou, surpreso com a profundidade das palavras dela. Eu nunca percebi isso até agora. A vida estava tão cheia de compromissos que acabamos nos afastando sem perceber. Esse foi o ponto de virada. Em vez de tentar escapar da vida simples, Beatriz e Felipe começaram a se entregar a um novo estilo de vida. A cada dia, passavam mais tempo juntos, realizando pequenas tarefas, como cuidar do jardim, preparar refeições juntos ou apenas caminhar pelo campo. A conexão que estavam buscando começou a surgir de maneiras inesperadas. À medida que os dias se passavam, a vida simples que Beatriz e Felipe escolheram começar a revelar algo que ambos nunca haviam experimentado. Sem as distrações do trabalho e do mundo exterior, eles começaram a redescobrir o prazer das pequenas coisas. As conversas se tornaram mais profundas, longe da superficialidade das conversas rápidas durante o jantar.
Eles começaram a se ouvir mais e a se entender de uma maneira que há muito tempo não faziam. Felipe, que sempre havia sido obcecado pela perfeição e pelo sucesso no trabalho, agora se via cuidando de um pequeno jardim no quintal. Ao regar as plantas pela manhã, ele sentia uma sensação de realização simples, mas gratificante. Ele estava criando algo, vendo as sementes que ele mesmo plantara germinarem e crescerem a cada dia. Eu nunca pensei que cuidaria de algo assim, disse ele para Beatriz em um dos muitos dias de manhã cedo, enquanto observava as plantas se desenvolverem. Mas é incrível ver o que a paciência pode fazer. Antes, eu estava tão focado em resultados rápidos, e agora vejo que o tempo e a paciência são mais valiosos do que eu imaginava. Beatriz, com seus olhos brilhando de entusiasmo, concordou com ele. Ela, que sempre fora consumida pelo trabalho, agora se via passando horas na cozinha, preparando refeições frescas com os ingredientes que Felipe cultivava. Antes, o tempo que ela passava cozinhando era apenas uma tarefa, mas agora, se tornará uma experiência prazerosa e até meditativa. Eu também não imaginava que isso me traria tanta felicidade, Beatriz disse, mexendo uma panela com legumes recém-colhidos. Antes, eu via a comida como algo funcional, algo que eu precisava fazer rapidamente. Agora, eu vejo como é valioso criar algo do zero. Cada ingrediente, cada passo. Felipe a observava enquanto ela falava, sentindo uma gratidão silenciosa. Ele percebeu que esses momentos simples, de compartilhar tarefas cotidianas, eram na verdade os momentos que mais importavam. Não os luxos, não as viagens caras, mas a presença genuína do outro. Uma noite, após o jantar, enquanto estavam sentados na varanda, o casal olhou para o céu estrelado, em silêncio. Era uma visão que nunca tinham parado para apreciar antes, perdidos em suas rotinas diárias. Beatriz olhou para Felipe e sorriu. Eu não sabia que essas pequenas coisas podiam ser tão grandes, ela disse, a voz suave. É como se tudo o que a gente tinha antes fosse apenas uma distração. Felipe assentiu, seu olhar distante. Eu também não sabia. É como se a gente tivesse vivido uma vida inteira buscando algo que nunca encontrava. Agora, tudo parece mais real, mais completo. Eles ficaram ali, por um bom tempo, apenas apreciando o momento. Sem pressa, sem obrigações. O simples prazer de estar juntos, de sentir a paz que a vida no campo trazia, era algo que eles jamais haviam experimentado. Com o passar do tempo, Beatriz e Felipe começaram a perceber que a vida simples, embora cheia de descobertas, também vinha com seus próprios desafios. As dificuldades estavam ali, mas em formas diferentes daquelas que estavam acostumados a enfrentar na cidade. Eles tinham que lidar com questões práticas, como o fornecimento de água, a manutenção da casa e até mesmo o isolamento que sentiam às vezes, longe das comodidades da vida moderna. Certa manhã, Beatriz acordou com uma dor nas costas intensa, causada por um esforço excessivo no jardim no dia anterior. Ela não queria admitir, mas a dor estava limitando seus movimentos e dificultando o trabalho. Felipe percebeu a mudança no comportamento dela imediatamente, e algo nele despertou. Ele se ofereceu para ajudar, mas Beatriz, orgulhosa como sempre, recusou. Não, Felipe, não precisa. Eu estou bem, só preciso descansar um pouco, ela disse, tentando sorrir, mas com a expressão visivelmente tensa. Felipe, porém, não a deixou em paz. Sabia que ela estava exagerando, e ao vê-la tentando disfarçar a dor, uma sensação de preocupação tomou conta dele. Você tem que descansar, Beatriz. Não é só sobre o trabalho no jardim. Se você não se cuidar, vai se machucar de verdade. Eu estou aqui para ajudar. Foi a primeira vez que ele realmente sentiu a responsabilidade de cuidar dela, não só como seu parceiro, mas também como alguém com quem compartilhava uma vida mais simples e desafiadora. Beatriz cedeu, finalmente aceitando sua ajuda, e Felipe passou os próximos dias cuidando dela com todo carinho. Ele preparava suas refeições, ajeitava a casa e, acima de tudo, estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio. Eu nunca pensei que precisaria de alguém assim, especialmente não de você, Beatriz disse, olhando para ele com gratidão. Eu pensei que poderia fazer tudo sozinha, mas você me mostrou que é melhor quando temos alguém para nos apoiar. Felipe sorriu, tocando seu rosto suavemente. Não é sobre ser fraco, Beatriz. É sobre ser humano. E a gente é mais forte quando enfrenta as coisas juntos. Esse momento de vulnerabilidade e cuidado mútuo marcou uma virada importante na relação deles. Beatriz, que sempre fora tão independente e acostumada a resolver tudo por si mesma, começou a entender que a verdadeira força estava em compartilhar, em se apoiar um no outro.
Naquele fim de semana, enquanto Felipe ajudava Beatriz a se levantar da cama, ela percebeu algo que jamais havia considerado. O maior valor de sua vida não estava na independência ou na riqueza, mas no fato de que, agora, ela tinha alguém que estava disposto a colocar tudo de lado para cuidar dela. À medida que Beatriz se recuperava, o casal continuava a se adaptar à vida no campo, enfrentando com determinação os desafios diários. Embora o início tivesse sido difícil, eles logo perceberam que estavam construindo algo mais forte do que simplesmente uma rotina simples. Estavam construindo uma nova maneira de viver, mais centrada nas coisas que realmente importavam. Em um domingo tranquilo, enquanto Felipe estava na horta, Beatriz saiu para dar uma caminhada pelos campos. Ela precisava de um tempo sozinha para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Quando chegou a uma clareira, sentou-se na grama e olhou ao redor. O ar fresco, o som dos pássaros, as árvores balançando suavemente ao vento, tudo parecia perfeito de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. A vida no campo, sem as distrações da cidade, tinha a capacidade de revelar um tipo de paz interna que Beatriz nunca imaginara ser possível. Ela sentia uma conexão com a natureza e com o presente de uma maneira que jamais tivera antes. E ao lado disso, ela tinha Felipe, que, ao contrário de qualquer outra pessoa que ela conhecera, estava disposto a ir até o fim ao seu lado. A relação deles agora parecia sólida e pura, como a terra que cultivavam juntos. Eu realmente pensei que estaríamos apenas sobrevivendo aqui, Beatriz murmurou para si mesma, sorrindo ao sentir uma onda de gratidão. Mas estamos vivendo. Estamos realmente vivendo. Felipe, que havia se aproximado silenciosamente enquanto ela refletia, se agachou ao lado dela. Ele sorriu, tocando sua mão com carinho. Eu também, Beatriz. É surpreendente como as coisas podem ser simples, mas ao mesmo tempo, tão cheias de valor. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Eu nunca pensei que a vida poderia ser assim. Agora, eu sei que o verdadeiro luxo não é o que a gente tem, mas o que a gente é capaz de viver e sentir. Felipe a observou com uma expressão pensativa. Eu também. Aprendi que a verdadeira riqueza está nas coisas que são intangíveis, como a paz, o amor e o tempo que temos juntos. Nesse momento, Beatriz percebeu que, por mais que tivessem enfrentado dificuldades e desafios, havia algo que superava tudo. Eles haviam encontrado um valor inestimável, a simplicidade da vida cotidiana, onde o trabalho árduo e os pequenos momentos compartilhados eram mais valiosos do que qualquer conquista material. O que antes parecia ser uma fuga da realidade se transformará na verdadeira descoberta do que realmente importava. Felipe puxou Beatriz para um abraço apertado, ambos sentindo a sensação de pertencimento e paz. Eles não precisavam de mais nada para se sentir completos. Com o passar das semanas, Beatriz e Felipe começaram a perceber que o simples ato de viver sem pressa, sem as constantes demandas da vida moderna, estava trazendo uma clareza inesperada. Eles haviam começado a procurar algo novo, algo que realmente fizesse sentido para suas vidas, e agora, com o coração mais leve e as mentes mais abertas, estavam prontos para descobrir o que isso significava. Em uma manhã ensolarada, Felipe estava trabalhando na pequena oficina que havia montado no lado da casa, reformando algumas ferramentas antigas que encontrou na propriedade. Enquanto isso, Beatriz, com um sorriso nos lábios, preparava uma refeição especial para os dois, uma mistura de ingredientes frescos do jardim com receitas antigas que ela redescobriu. Ela estava empolgada, não apenas pela comida, mas pela sensação de estar verdadeiramente conectada com o que fazia. Felipe, vem aqui um minuto, ela gritou, chamando da janela. Felipe parou o que estava fazendo e caminhou até a cozinha, curioso. Quando entrou, a viu com um brilho nos olhos, segurando um caderno com páginas manchadas e amareladas. Eu encontrei algo interessante, Beatriz disse, com a voz cheia de entusiasmo. Estava revendo esse caderno antigo que encontrei no baú. Era da minha avó. Aqui, ela escrevia todas as receitas e também os segredos da vida simples que ela viveu. Isso tudo faz tanto sentido agora. Felipe se aproximou, observando atentamente o caderno. As palavras escritas à mão tinham um charme antigo, como se estivessem contando uma história além das receitas. Você sabia que minha avó sempre dizia que, para encontrar a verdadeira felicidade, você precisa parar de buscar por ela fora e começar a cultivá-la dentro de você? Beatriz perguntou, com um sorriso suave. Felipe ficou pensativo por um momento. Ele nunca imaginara que algo tão simples, uma ideia tão antiga, pudesse ter tanto poder. Ele pensou em como a busca incessante por mais havia consumido suas vidas antes, e como, agora, ao abandonar essa corrida desenfreada, ele começava a encontrar algo que não tinha preço, a verdadeira felicidade. Eu acho que ela tinha razão, Felipe respondeu, tocando a capa do caderno.
A gente viveu tantos anos buscando coisas fora de nós mesmos, esquecendo que o que realmente importa está aqui dentro, no que podemos criar juntos, naquilo que a gente constrói todos os dias. Com o passar das semanas, Beatriz e Felipe começaram a perceber que o simples ato de viver sem pressa, sem as constantes demandas da vida moderna, estava trazendo uma clareza inesperada. Eles haviam começado a procurar algo novo, algo que realmente fizesse sentido para suas vidas, e agora, com o coração mais leve e as mentes mais abertas, estavam prontos para descobrir o que isso significava. Em uma manhã ensolarada, Felipe estava trabalhando na pequena oficina que havia montado no lado da casa, reformando algumas ferramentas antigas que encontrou na propriedade. Enquanto isso, Beatriz, com um sorriso nos lábios, preparava uma refeição especial para os dois, uma mistura de ingredientes frescos do jardim com receitas antigas que ela redescobriu. Ela estava empolgada, não apenas pela comida, mas pela sensação de estar verdadeiramente conectada com o que fazia. "Felipe, vem aqui um minuto", ela gritou, chamando da janela. Felipe parou o que estava fazendo e caminhou até a cozinha, curioso. Quando entrou, a viu com um brilho nos olhos, segurando um caderno com páginas manchadas e amareladas. "Eu encontrei algo interessante", Beatriz disse, com a voz cheia de entusiasmo. "Estava revendo esse caderno antigo que encontrei no baú. Era da minha avó. Aqui, ela escrevia todas as receitas e também os segredos da vida simples que ela viveu. Isso tudo faz tanto sentido agora." Felipe se aproximou, observando atentamente o caderno. As palavras escritas à mão tinham um charme antigo, como se estivessem contando uma história além das receitas. "Você sabia que minha avó sempre dizia que, para encontrar a verdadeira felicidade, você precisa parar de buscar por ela fora e começar a cultivá-la dentro de você?" Beatriz perguntou, com um sorriso suave. Felipe ficou pensativo por um momento. Ele nunca imaginara que algo tão simples, uma ideia tão antiga, pudesse ter tanto poder. Ele pensou em como a busca incessante por mais havia consumido suas vidas antes, e como, agora, ao abandonar essa corrida desenfreada, ele começava a encontrar algo que não tinha preço, a verdadeira felicidade. "Eu acho que ela tinha razão", Felipe respondeu, tocando a capa do caderno. "A gente viveu tantos anos buscando coisas fora de nós mesmos, esquecendo que o que realmente importa está aqui dentro, no que podemos criar juntos, naquilo que a gente constrói todos os dias." Beatriz sorriu, com os olhos marejados. "Sim, Felipe. Eu nunca imaginaria que a simplicidade, essa vida que parece tão modesta, me ensinaria tanto sobre o que realmente importa." Com o tempo, ambos começaram a perceber que essa nova vida que estavam criando juntos tinha mais valor do que qualquer riqueza material. Eles se sentiram completos de uma maneira nova, sem a necessidade de mais nada além do que já possuíam. À medida que os dias passavam, Beatriz e Felipe começaram a se envolver mais na comunidade local. Eles começaram a compartilhar o que aprenderam sobre a simplicidade e os benefícios de uma vida mais devagar. Eles ajudavam os vizinhos com pequenos serviços, ensinando a arte de cultivar a terra, cozinhar de forma simples, mas deliciosa, e, acima de tudo, aprender a valorizar os momentos de silêncio e convivência. O que começou como uma experiência para escapar da vida agitada logo se transformou em uma verdadeira missão: espalhar o valor do que eles haviam descoberto. Eles sabiam que não precisavam mais do luxo, do status ou do sucesso que uma vez buscaram. O verdadeiro valor estava na conexão com a terra, com as pessoas ao seu redor e, mais importante, um com o outro. O tempo no campo passou, e com ele, Beatriz e Felipe se transformaram. Cada passo que davam mais perto da simplicidade parecia um passo para a verdadeira felicidade. No entanto, como acontece em todas as histórias, as tentações do passado começaram a surgir novamente. Em uma tarde de verão, quando o calor estava forte e o campo parecia se estender para sempre diante deles, um e-mail apareceu na tela do computador de Beatriz. Ela hesitou ao ver quem era o remetente: Anderson, diretor de vendas, Global Tech. Anderson era seu ex-chefe, e com ele, Beatriz sempre teve uma relação cordial, mas também muito profissional. A Global Tech, onde ela trabalhou durante tantos anos, era uma empresa de tecnologia renomada, que oferecia grandes salários e benefícios. Beatriz soubera se afastar dessa vida, mas, ainda assim, a tentação do retorno era forte. Felipe estava fora, cuidando do campo, e Beatriz, sem saber o que fazer, decidiu abrir o e-mail. Beatriz, o e-mail começava: "Vimos que você está tendo uma pausa na sua carreira e gostaríamos de te convidar para uma posição de alto nível na nossa equipe. A Global Tech agora está oferecendo uma nova vaga que acreditamos ser perfeita para suas habilidades. O salário é generoso e a posição te coloca à frente de uma equipe mundial. Estamos confiantes de que sua experiência e dedicação serão valiosas. Ficaríamos muito felizes com sua volta." A tentação era palpável.
O e-mail parecia oferecer tudo o que ela um dia acreditou que precisaria. Uma vida de conforto, status e reconhecimento profissional. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela sussurrava que tudo o que ela havia construído com Felipe, a vida simples, os momentos de paz, o amor, parecia mais real e mais satisfatório do que qualquer coisa que uma posição de alto nível pudesse oferecer. Com as mãos tremendo, Beatriz olhou para a janela, para o campo que se estendia à sua frente, para a horta que ela e Felipe haviam cuidado com tanto carinho. Ela sabia o que isso significava. O e-mail não era apenas uma proposta de trabalho. Era uma tentação de voltar à velha vida, aquela que ela acreditava que tinha deixado para trás. Quando Felipe chegou, ele encontrou Beatriz sentada na mesa, o olhar fixo no computador. Ele percebeu a tensão nela e sentou-se ao seu lado. "O que foi, amor?" ele perguntou suavemente. Beatriz suspirou e virou a tela do computador para ele. Felipe leu o e-mail em silêncio, sem expressar nenhuma reação imediata. "Eu entendo como isso deve ser difícil para você", Felipe disse depois de um tempo, olhando para Beatriz com compreensão. "Mas você já descobriu o que realmente importa, não é? Não é o que a Global Tech oferece, mas o que a gente construiu aqui, juntos. Isso é tudo o que você precisa agora." Beatriz olhou nos olhos dele, e pela primeira vez, ela se sentiu completamente segura de sua escolha. Ela sorriu e apagou o e-mail sem hesitar. "Sim, Felipe. Eu já sei. Eu encontrei tudo o que eu realmente preciso." E naquele momento, ela teve certeza de que não precisava mais da velha vida. O valor da simplicidade e da verdadeira conexão já estava ali, bem na frente deles. Capítulo 8. O teste da verdadeira riqueza. Apesar de terem rejeitado a oferta da Global Tech, o casal sabia que a vida simples que estavam levando não era isenta de desafios. Havia sempre uma pressão externa para ter mais, para fazer mais. Mas Beatriz e Felipe haviam encontrado algo que nenhum luxo ou status poderia proporcionar: uma vida de propósito e conexão verdadeira. Certo dia, uma visita inesperada surgiu na casa deles. Um caminhão grande estacionou na entrada de sua pequena propriedade, e, de dentro dele, um homem de terno apareceu. Ele estava claramente desconfortável em meio à tranquilidade do campo. Felipe, com a familiaridade que adquirira com as coisas do campo, foi até o caminhão para verificar o que estava acontecendo. Quando o homem de terno se aproximou, ele se apresentou com um sorriso protocolar. "Boa tarde, senhor. Meu nome é Ricardo Martins. Eu sou o representante de uma grande empresa que está comprando propriedades no campo para um novo projeto de expansão. Estamos interessados em adquirir esta área de terra." Ele olhou ao redor, como se tentando medir a propriedade. Felipe franziu a testa, desconfiado. "E o que você vai fazer com isso? Isso aqui não está à venda." Ricardo pareceu perder a compostura por um momento. "Eu entendo a sua resistência, mas os preços que estamos oferecendo são, sem dúvida, mais do que você poderia ganhar com essa propriedade sozinha. O projeto vai trazer uma enorme valorização para toda a área. E, com o dinheiro, você poderia viver de outra maneira." Beatriz, que estava observando à distância, sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia o que ele queria dizer com viver de outra maneira. Era a mesma promessa de sempre: mais dinheiro, mais conforto, mais status. E, por um momento, ela sentiu a tentação bater à sua porta novamente. Mas ao olhar para Felipe, viu que ele estava calmo, firme em sua decisão. Felipe deu um passo à frente. "Agradecemos a oferta, mas essa terra não está à venda. Isso aqui é mais do que uma simples propriedade. É a nossa vida. E a vida que estamos construindo não pode ser comprada." Ricardo hesitou, claramente surpreso pela recusa. "Entendo. Bem, se mudar de ideia, sabe onde me encontrar." Ele se virou e voltou para o caminhão. Beatriz e Felipe ficaram em silêncio por alguns momentos, o peso da proposta ainda pairando no ar. Ela se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. "Foi difícil, não foi?" ela perguntou suavemente. Felipe olhou para ela, e seus olhos estavam firmes e tranquilos. "Foi. Mas essa terra, esse lugar, e o que construímos juntos, isso não tem preço. A verdadeira riqueza não está no que podemos vender, mas no que não podemos perder." Beatriz sorriu, sentindo uma paz indescritível. Eles haviam superado mais uma tentação. Mais uma prova de que haviam encontrado algo que dinheiro algum poderia comprar. Eles estavam vivendo uma vida rica em experiências, em amor, em trabalho árduo, em pequenos momentos compartilhados, algo que nenhuma proposta financeira poderia substituir. Felipe deu a ela um beijo suave na testa e a puxou para perto. "Agora, vamos cuidar do que realmente importa, né? Vamos colher os frutos do nosso trabalho."
E assim, o casal seguiu em frente, mais unidos do que nunca. A vida simples que haviam escolhido não estava livre de desafios, mas a satisfação de saber que estavam vivendo com propósito, com amor e com aquilo que realmente importava, fazia com que qualquer obstáculo fosse facilmente superado. Os dias no campo passavam com uma calma que Beatriz e Felipe haviam aprendido a valorizar. A vida simples tinha suas dificuldades, é claro, mas nada parecia mais gratificante do que o trabalho conjunto e os pequenos momentos de alegria compartilhados entre os dois. Eles haviam começado a perceber que o verdadeiro tesouro estava na conexão que criaram um com o outro e no equilíbrio que haviam encontrado na vida cotidiana. Mas, apesar de toda a paz que haviam encontrado, o universo tinha uma maneira de testar suas convicções. Um sábado de manhã, enquanto Beatriz estava no jardim, Felipe recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Ele hesitou por um momento, mas decidiu atender. Quando ouviu a voz do outro lado da linha, um calafrio percorreu sua espinha. Felipe, é o seu irmão, Lucas. Eu preciso de sua ajuda. Cara, a situação está feia por aqui. Felipe sentiu o estômago se apertar. Lucas, seu irmão mais novo, sempre foi um bom rapaz, mas a vida na cidade nunca foi fácil para ele. Mesmo com boas intenções, Lucas tinha se metido em problemas financeiros e, em algumas situações, até legais. Ele tinha seguido um caminho diferente, uma vida de excessos, e sempre pedia ajuda a Felipe quando as coisas ficavam complicadas. O que aconteceu, Lucas? Felipe perguntou, com a voz tensa. Eu estou em apuros, cara. Eu estou com uma dívida que não consigo pagar. Eu entrei em um negócio errado, e agora, os credores estão me pressionando. Preciso de uma grande quantia, e eu sei que você tem isso. Eu sei que você não quer me ajudar, mas, por favor, Felipe, me ajude dessa vez. Felipe sentiu uma mistura de sentimentos. Por um lado, queria ajudar seu irmão, queria estender a mão como sempre fez, mas, por outro, sabia que a vida simples que ele e Beatriz haviam escolhido estava em risco. A oferta de um resgate financeiro, de uma volta ao passado agitado e complicado, era tentadora, mas ele sabia que, se voltasse para essa vida, ele estaria abrindo mão do que havia conquistado. Felipe ficou em silêncio por alguns momentos, pesando suas palavras. Ele sabia que deveria ser firme, mas não queria ferir seu irmão. Lucas, eu entendo o que você está passando, mas nós fizemos escolhas diferentes. Eu e Beatriz estamos em um lugar onde aprendemos a viver sem o peso das dívidas e das complicações. Não posso te ajudar com dinheiro, mas posso te ajudar a encontrar um caminho diferente, um jeito de se reerguer sem cair em mais dívidas. Beatriz, que estava por perto, ouviu a conversa. Ela sabia o que Felipe estava sentindo. Ele sempre se preocupou com Lucas, mas agora, ele estava tentando proteger o que haviam conquistado. Ela se aproximou dele e colocou a mão no ombro dele, oferecendo apoio silencioso. Felipe desligou o telefone e virou-se para ela, com um olhar preocupado. Eu sabia que seria difícil, mas o que mais eu poderia fazer? Eu não posso dar dinheiro, Beatriz. Não posso colocar tudo o que conquistamos em risco. Beatriz olhou profundamente nos olhos dele e falou com suavidade. Você fez o certo. Você não pode carregar o peso de toda a vida de Lucas, especialmente quando ele precisa aprender as próprias lições. O que nós temos aqui é muito mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Felipe sorriu, grato pelo apoio dela. Sabia que Beatriz estava certa. O amor que eles compartilhavam e a vida simples que haviam escolhido eram o que realmente importava, e nada, nem mesmo um pedido desesperado, poderia fazê-los abrir mão disso. O tempo passou e a vida no campo seguiu seu curso tranquilo. Beatriz e Felipe continuaram a cultivar sua pequena horta, a cuidar do rebanho e a desfrutar da paz que haviam encontrado longe das pressões da sociedade moderna. No entanto, como se o destino tivesse decidido testá-los ainda mais, uma nova ameaça surgiu. Certo dia, Beatriz recebeu uma carta. Ela estranhou o selo. Era de um escritório de advocacia de uma cidade próxima. Ao abrir, seus olhos se fixaram no conteúdo que parecia irreal. Ao Sr. Felipe Souza e Sra. Beatriz Souza, gostaríamos de informá-los que uma grande empresa está processando sua propriedade devido a uma alegada violação de uso de terras. A reclamação envolve a utilização de uma área da sua propriedade para atividades não registradas, e as consequências podem ser gravíssimas. Beatriz ficou em choque. Ela leu a carta novamente, com a esperança de que estivesse interpretando errado, mas as palavras permaneciam as mesmas. Uma empresa gigante estava alegando que eles haviam infringido alguma regra em relação à terra que possuíam, e as ações poderiam levá-los a perder tudo o que haviam construído. Ela mostrou a carta para Felipe, que, ao ler, sentiu um nó na garganta. Eles nunca haviam feito nada de errado. A terra sempre foi deles,
e tudo o que haviam feito estava de acordo com as leis. Isso não faz sentido, Beatriz. Eles não podem simplesmente vir aqui e nos tirar tudo assim. Vamos até o advogado da cidade. Precisamos saber mais. O advogado explicou que o processo estava sendo movido por uma empresa que estava comprando terras ao redor da área deles para um grande projeto de expansão. A acusação era vaga, mas ainda assim, muito séria. Beatriz e Felipe sentiram como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como poderia acontecer isso com eles, depois de tudo o que haviam passado e conquistado? A dor da incerteza e da possibilidade de perder sua terra os consumiu. É injusto, Felipe, Beatriz murmurou. Tudo o que fizemos foi trabalhar duro para chegar aqui, para conquistar essa vida. E agora, isso é o fim. Felipe olhou para ela, a dor evidente em seus olhos. Mas então, ele a segurou pelas mãos e disse: Não, Beatriz. Isso não é o fim. Podemos não ter dinheiro para enfrentar esses grandes advogados, mas temos algo que eles nunca vão ter. A nossa vontade de lutar, o nosso amor pela nossa vida e pelo que conquistamos. Não vamos deixar isso acontecer. Determinado a lutar, o casal decidiu recorrer à justiça. Eles reuniram o que tinham, algumas economias, documentos da propriedade e provas de que sempre haviam respeitado as leis. Foi uma batalha difícil, enfrentando uma empresa poderosa, mas eles se mantiveram firmes. Durante o processo, Beatriz e Felipe descobriram algo surpreendente. Muitos outros proprietários ao redor também estavam sendo processados pela mesma empresa, que usava táticas agressivas para forçar a venda das propriedades por um preço baixo. Ao juntar forças com os outros afetados, formaram uma frente comum para combater a injustiça. A luta foi árdua e cheia de desafios, mas com o apoio de outros moradores locais e advogados que acreditavam na causa, Felipe e Beatriz conseguiram provar que não haviam violado nenhuma lei. O juiz, impressionado com o esforço deles, decidiu a favor do casal. Quando a sentença foi dada, Beatriz e Felipe se abraçaram com lágrimas nos olhos, gratos e aliviados. Eles haviam vencido a batalha mais difícil de suas vidas, não com dinheiro ou poder, mas com coragem, determinação e a força do amor que tinham um pelo outro. Eu sabia que não íamos desistir, Felipe disse, olhando nos olhos de Beatriz. Porque, no fim, a nossa vida e o que construímos aqui são mais valiosos do que qualquer coisa que essa empresa poderia oferecer. Beatriz sorriu e acariciou o rosto dele. Você estava certo. A verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nas terras, mas em nossa força, nosso amor e em tudo o que conquistamos com nossas próprias mãos. A vida no campo, agora estabilizada e mais tranquila, continuava sendo a base da felicidade de Beatriz e Felipe. Eles estavam, cada vez mais, em sintonia com a natureza ao seu redor. Os dias seguiam o ritmo da estação, e os pequenos avanços que conquistavam juntos traziam uma sensação de realização indescritível. Mas algo estava começando a se desenhar no horizonte, algo que traria mudanças inevitáveis para a vida deles. Uma reunião importante estava prestes a acontecer. Embora ambos soubessem que era necessário, nenhum dos dois estava totalmente preparado para a decisão que precisariam tomar. Beatriz recebeu um telefonema do antigo chefe, Carlos, o mesmo homem que havia ficado com o cargo de direção enquanto ela saía para viver sua nova vida. A voz dele, ao outro lado da linha, era cordial, mas havia algo de urgente nela. Beatriz, Carlos disse, sei que você decidiu seguir um novo caminho, mas preciso falar com você sobre uma oportunidade que acabou de surgir. Estamos em uma fase de crescimento e gostaríamos de contar com a sua experiência. Há uma possibilidade de você voltar a trabalhar conosco, com um cargo bem melhor, um salário excelente e, mais importante, a chance de ter um impacto real no futuro da empresa. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Beatriz, que ouviu atentamente cada frase. Era uma oferta que mexia com a sua ambição, com a parte dela que ainda sentia uma atração pela vida corporativa, pela estabilidade e pelo poder de decisão. Mas também sabia que essa oferta significava abrir mão da vida simples que ela e Felipe haviam conquistado. Ela desligou o telefone e se encontrou com Felipe, que logo percebeu a tensão no rosto dela. O que aconteceu? Perguntou ele, se aproximando. Carlos me ligou. Ele quer que eu volte. Me ofereceu uma posição que poderia mudar nossas vidas. Financeiramente falando, Beatriz respondeu, tentando esconder a ansiedade na voz. Mas, ao mesmo tempo, não posso negar o quanto nossa vida aqui significa para mim. A decisão não é fácil. Felipe a olhou, pensativo. Ele sabia o quanto aquela oportunidade representava, não apenas para Beatriz, mas também para o futuro deles. O dilema era grande. Por um lado, a vida simples no campo tinha sido libertadora, mas por outro, a ideia de ter mais estabilidade financeira e a chance de crescer profissionalmente era difícil de ignorar. Eu sei o quanto esse trabalho significava para você,
Felipe disse com suavidade. Mas, no fundo, o que realmente importa, Beatriz, é o que você quer. Não podemos esquecer de que tudo o que construímos aqui é nossa escolha. Não se trata apenas de dinheiro ou status. Trata-se do que nos faz sentir vivos e completos. Beatriz ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Felipe. Ela sabia que ele estava certo. A vida simples que haviam escolhido já havia mostrado a verdadeira riqueza que podiam alcançar, e ela não queria perder isso. Mas o medo do futuro, da incerteza e das escolhas que precisavam fazer, estava sempre presente. Nos dias que se seguiram, Beatriz e Felipe passaram a refletir profundamente sobre o que realmente queriam para o futuro. A pressão da decisão aumentava, pois a proposta de Carlos era atraente, mas Beatriz sabia que a verdadeira questão estava em como ela se sentia em relação à sua jornada até ali. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelos campos, Beatriz tomou uma decisão. Olhou para Felipe, que a observava atentamente, e disse com um sorriso tranquilo: "Decidi, Felipe. Não vou voltar. Vou seguir em frente com a vida que escolhi aqui. Sei que podemos ter uma vida plena e rica, mesmo sem todo o luxo que a cidade oferece. O valor que encontramos um no outro e na nossa rotina simples vale mais do que qualquer promoção ou salário." Felipe, com os olhos brilhando, a abraçou. "Você tomou a decisão certa, Beatriz. Estamos juntos nessa. E não importa o que aconteça, sempre encontraremos maneiras de fazer nossa vida ainda mais especial." A decisão de Beatriz trouxe uma sensação de leveza e tranquilidade, como se ela tivesse finalmente encontrado o equilíbrio perfeito. Não precisava do retorno à vida corporativa para se sentir bem-sucedida. O que realmente importava era o que ela havia conquistado até ali e o amor incondicional que compartilhava com Felipe. O casal seguiu com a certeza de que a verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos, no caminho que percorremos juntos e nas pequenas coisas que tornam a vida mais significativa. A vida de Beatriz e Felipe seguia sua rotina serena, mas nem todos ao redor deles entendiam as escolhas que haviam feito. Alguns amigos e familiares, embora respeitassem a decisão, não podiam deixar de questionar. Afinal, como um casal jovem, cheio de potencial, podia estar se contentando com uma vida tão simples no campo, sem explorar as oportunidades da cidade? Em uma visita inesperada, a irmã de Beatriz, Mariana, chegou à fazenda com um olhar cético, mas também curiosa. Ela sempre foi uma pessoa mais pragmática e adorava o estilo de vida moderno e agitado da cidade. "Beatriz, você está mesmo feliz assim? Essa vida toda no campo, sem glamour, sem nada de luxo? Não está perdendo grandes oportunidades?" Mariana perguntou enquanto ajudava Beatriz a organizar a cozinha. Beatriz sorriu, sentindo a preocupação de Mariana, mas também a certeza de que havia feito a escolha certa. "Eu entendo sua dúvida, Mariana. E sei que, para você, a cidade é o lugar onde tudo acontece. Mas, para mim, a felicidade está nas pequenas coisas. Está na liberdade de não depender de um escritório ou de uma rotina que me sobrecarregue. Eu aprendi a ser feliz com o simples." Felipe, que ouvirá a conversa de longe, se aproximou com um sorriso no rosto. "E no valor de poder fazer algo que realmente importa, Mariana. A gente se sente útil aqui, no campo. Estamos cultivando algo genuíno, e isso não tem preço." Mariana olhou para os dois, e por um momento, algo em sua expressão suavizou. Ela sabia o quanto Beatriz sempre buscou ser bem-sucedida, mas agora parecia que ela havia encontrado uma nova definição de sucesso, um que não estava atrelado à carreira ou ao dinheiro. "Eu só queria que você soubesse que se algum dia mudar de ideia, eu estarei aqui para te apoiar, certo? Mas vejo que, de alguma forma, você encontrou algo que realmente te faz feliz. E isso é o mais importante." Beatriz deu um sorriso terno para a irmã e agradeceu, sabendo que, apesar das diferenças de visão, Mariana compreendia o que realmente importava para ela. Nos meses seguintes, a vida dos dois continuava a se consolidar. A pequena fazenda florescia, e a felicidade deles estava cada vez mais enraizada nas escolhas simples, mas profundas, que haviam feito. Mas, como a vida nunca deixa de surpreender, um evento inesperado estava prestes a abalar a rotina tranquila de Beatriz e Felipe. Uma grande tempestade surgiu de repente, um fenômeno climático que ninguém havia previsto. As chuvas fortes e os ventos intensos causaram estragos nas plantações, destruindo boa parte da colheita da temporada. Foi um golpe inesperado, que trouxe uma sombra de preocupação sobre o futuro deles. Felipe e Beatriz ficaram em silêncio durante toda a noite, observando a devastação causada pela tempestade. As perdas financeiras não eram pequenas, e isso colocava em risco toda a estabilidade que haviam conquistado até ali.
No entanto, algo dentro dele se manteve firme, a crença de que, mesmo nas adversidades, sempre haveria uma maneira de recomeçar. No dia seguinte, Beatriz acordou cedo, determinada a não deixar que o desastre da tempestade os derrotasse. Ela chamou Felipe, que estava mexendo com as terras destruídas, e lhe disse com uma confiança que só ela tinha: "Vamos começar de novo. Sei que está difícil, mas podemos recuperar. Temos as nossas mãos, temos o nosso amor e, acima de tudo, temos o que precisamos para recomeçar. Não vamos deixar que uma tempestade nos derrube." Felipe olhou para ela e sorriu, tocado pela força que Beatriz sempre demonstrava. "Você tem razão. Estamos juntos nisso, e nada vai nos parar. Vamos reconstruir." Aquele momento, em meio à adversidade, foi o verdadeiro teste para o casal. Não era o dinheiro ou a prosperidade que estava em jogo, mas sim a força interior que construíram juntos. Eles não precisavam de mais do que o apoio um do outro e o desejo de recomeçar. A comunidade, como sempre, se uniu para ajudá-los. Vizinhos, amigos e até estranhos que ouviram falar do ocorrido vieram até a fazenda para oferecer ajuda. Eles trouxeram novos materiais, sementes e até mão de obra para restaurar a produção. Em meio à recuperação, Beatriz e Felipe perceberam que, mais uma vez, o maior valor estava nas pessoas ao seu redor e na força que a vida simples havia dado a eles. Beatriz e Felipe estavam prontos para recomeçar, mas sabiam que, desta vez, seria com uma fé renovada no que realmente importava, as raízes que haviam cultivado, não apenas na terra, mas também no coração. Após a tempestade, Beatriz e Felipe estavam mais unidos do que nunca. A fazenda começava a se recuperar, e a comunidade continuava a oferecer apoio, mas havia algo de diferente no ar. A força que a adversidade trouxer os tornará mais gratos, mais conectados com o essencial e mais conscientes de que a felicidade estava nas coisas simples da vida. Enquanto reconstruíam a fazenda, algo novo florescia dentro deles, uma profunda apreciação pelas pequenas coisas. O som do vento balançando as árvores, o aroma da terra molhada após a chuva, o sorriso de um vizinho vindo ajudar, tudo isso havia adquirido um significado muito maior do que antes. Beatriz acordava todas as manhãs com uma sensação de renovação. Ela não sentia mais a necessidade de correr atrás de status ou sucesso tradicional. A cada dia, ela se sentia mais realizada ao ver as plantações começando a se erguer novamente, simbolizando o renascimento de suas esperanças. Felipe, por outro lado, sentia uma paz que não conhecia antes. Ele sabia que, ao lado de Beatriz, podia enfrentar qualquer desafio. Os dois estavam crescendo juntos, não apenas como casal, mas também como indivíduos. A parceria que haviam formado tinha uma base sólida, construída na confiança mútua e no amor incondicional. "Olha isso, Felipe", disse Beatriz, apontando para o campo onde as sementes estavam começando a brotar. "As coisas simples são as que realmente importam. E é aqui, neste campo, que realmente encontramos o nosso lugar no mundo." Felipe sorriu, concordando com a sabedoria que Beatriz compartilhava. "Sim, talvez a gente tenha demorado a perceber, mas o mais importante sempre esteve bem aqui, na nossa frente. Nunca precisamos de mais do que isso. A nossa força, nossa união e o amor que temos pela vida simples." À medida que os dias passavam, os dois se sentiam mais realizados. Era como se a tempestade tivesse sido uma metáfora para a própria vida deles. A perda e a dor haviam sido superadas pela renovação e pelo crescimento. Eles começaram a perceber que o valor não estava apenas nas conquistas materiais ou profissionais, mas nas experiências que compartilhavam juntos e no simples prazer de viver. O casal também começou a ensinar aos vizinhos mais jovens e às pessoas da comunidade sobre a importância de valorizar o que realmente importava. Aos poucos, a vida simples e a filosofia que eles haviam adotado começaram a se espalhar, inspirando outros a repensarem suas próprias prioridades. Mas, como toda boa história, nem tudo era perfeito. Durante um passeio pela cidade para comprar alguns suprimentos para a fazenda, Beatriz encontrou algo que a fez parar para refletir. Um jornal de grande circulação estava promovendo uma nova edição que destacava histórias de pessoas bem-sucedidas. Beatriz se viu olhando fixamente para a foto de sua antiga colega de trabalho, Laura, que agora era uma empresária de sucesso e estava sendo reconhecida por suas conquistas no mundo corporativo. O pensamento cruzou a mente de Beatriz. "Será que estou fazendo a escolha certa? Será que essa vida realmente me preenche por completo? E se eu tivesse escolhido seguir outro caminho?" Felipe percebeu a expressão de Beatriz e, como sempre, soube o que ela estava pensando. Ele se aproximou, colocando a mão em seu ombro com ternura. "Beatriz, eu entendo o que está passando pela sua cabeça. Mas você não precisa se comparar com os outros. Sua felicidade nunca será medida por um título ou uma posição no trabalho.
Você já encontrou algo que muitos buscam, mas poucos conseguem: a paz interior e o verdadeiro sentido de felicidade. Beatriz olhou para Felipe, sentindo uma onda de gratidão. Ela sabia que ele estava certo. Não era o sucesso dos outros que deveria definir a sua vida, mas sim a sensação de plenitude que ela sentia ao acordar todos os dias ao lado dele, trabalhando juntos para um futuro que eles mesmos criavam. A vida simples que haviam escolhido não era fácil, mas era exatamente o que precisavam. Ao longo de cada desafio, Beatriz e Felipe estavam construindo um amor mais forte, uma amizade mais profunda e uma vida mais rica em significado. A verdadeira riqueza estava na conexão com as pessoas e no modo como viveram o presente. Naquela noite, sentados à beira da fogueira, observando as estrelas brilhando no céu, Beatriz e Felipe sabiam que haviam encontrado algo que muitos passavam a vida inteira tentando descobrir: o valor das pequenas coisas, o poder do momento presente e a certeza de que o mais importante era a jornada que estavam trilhando juntos. A vida na fazenda parecia perfeita, mas como todo conto, não estava livre de sombras. Beatriz, por mais que tivesse se entregado à vida simples, sempre sentiu que havia algo no passado que ainda não estava resolvido. Um segredo, uma escolha feita antes de conhecer Felipe, que ela guardava profundamente dentro de si. Felipe, por outro lado, acreditava que o casal havia superado tudo o que poderia os separar. Ele amava Beatriz com todo o seu coração, e via na simplicidade da vida no campo uma realização de sonhos. Mas, ao ver Beatriz mais introspectiva nos últimos dias, algo parecia diferente. Em um fim de tarde, quando o céu se pintava de laranja e o aroma da terra ainda estava fresco, Beatriz o chamou para conversar. Ela estava sentada na varanda, com o olhar distante, observando as colheitas de milho se balançando ao vento. Felipe, há algo que preciso te contar, Beatriz começou, sua voz baixa, quase hesitante. Felipe sentou-se ao seu lado, preocupado. Ele nunca havia visto Beatriz tão apreensiva. O que aconteceu, amor? Você sabe que pode contar comigo para tudo. Beatriz olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e confusão. Eu não sei como você vai reagir ao que vou te contar, mas preciso que você saiba a verdade. Algo que aconteceu antes de nos conhecermos, e que, de certa forma, ainda me persegue. Felipe segurou sua mão com carinho, esperando que Beatriz encontrasse coragem para revelar o que estava em seu coração. Você não precisa ter medo de me contar, Beatriz. Eu te amo, e nada pode mudar isso. Beatriz respirou fundo e, finalmente, revelou o segredo que a assombrava há tanto tempo. Antes de me mudar para a cidade, eu estava em um relacionamento que, ao olhar agora, vejo que não foi saudável. Eu me envolvi com um homem que tinha promessas e sonhos que eu acreditava serem os meus também. Mas, com o tempo, ele me manipulou. Eu me afastei de tudo o que amava. O trabalho, a família, tudo. Eu estava vivendo um pesadelo, mas não conseguia sair. Até que um dia, finalmente, consegui dar um basta. Mas ele não ficou feliz com isso. Felipe escutou em silêncio, seu coração apertado pela dor que Beatriz estava revelando. Ele sabia que esse segredo não era algo que ela tivesse fácil de compartilhar. Beatriz, o que aconteceu depois? Você ficou segura? Ela sentiu com a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de angústia. Eu me mudei para a cidade, comecei uma nova vida, e tentei bloquear tudo o que aconteceu. Eu queria seguir em frente e ser feliz, mas de alguma forma, aquele passado nunca me deixou. E agora, com tudo o que estamos vivendo, não posso mais esconder isso de você. Felipe ficou pensativo por um momento. Então, com uma expressão séria, falou: Beatriz, você não precisa carregar essa culpa sozinha. Eu estou aqui para você, agora e sempre. Você fez o que era preciso fazer, e eu sei que você é forte. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso prometer que nada no seu passado vai interferir no nosso futuro. Beatriz sentiu um peso ser aliviado de seus ombros ao ouvir as palavras de Felipe. Ela sabia que ele estava certo. Embora o passado fosse doloroso, ele não definiria quem ela era agora. Mas algo em sua mente ainda estava desconcertado. Ela sabia que, de alguma forma, aquele homem ainda estava por perto. E algo lhe dizia que a paz que ela havia encontrado no campo poderia ser interrompida por ele. Na manhã seguinte, quando Beatriz e Felipe estavam na fazenda, uma carta chegou sem aviso. O envelope era simples, mas a mensagem era clara: estou de volta. Não pense que fugiu de mim. Nos veremos em breve. Beatriz congelou ao ler as palavras, e seus olhos se encheram de apreensão. O passado não estava tão distante quanto ela pensava. Felipe percebeu sua expressão e, sem hesitar, segurou sua mão. Não importa quem seja. Juntos, enfrentamos qualquer coisa. Esse homem não tem poder sobre nós.
Não agora. Mas Beatriz sabia que, apesar do apoio de Felipe, o próximo capítulo de sua vida seria mais difícil do que imaginavam. Algo dizia que o passado estava pronto para fazer seu retorno. A carta estava queimada, mas o peso das palavras ainda ecoava na mente de Beatriz. Ela havia tentado, por tanto tempo, se afastar daquele homem e das lembranças que ele trazia. Mas agora, com aquele bilhete misterioso, a sensação de insegurança tomava conta de seu peito. Quem estava atrás dela? O que ele queria dessa vez? Felipe, que até então havia sido pilar de apoio, começava a perceber a inquietação de Beatriz. Ele sentia que ela estava distante, mais preocupada do que o normal, e sabia que algo estava errado. Mas Beatriz insistia em esconder seus sentimentos. Felipe, Beatriz disse uma manhã, enquanto o café ainda estava na mesa e o sol mal havia se levantado, não sei o que fazer. Eu pensei que pudesse deixar o passado para trás, mas ele está de volta. Ele sabe onde estou. O que eu faço? Felipe olhou para ela com uma mistura de preocupação e determinação. Ele sabia que aquele homem não representava apenas uma ameaça para Beatriz, mas para a paz que eles haviam construído na fazenda. Vamos lidar com isso juntos. O que importa é o que temos agora, e isso ninguém pode tirar de nós. Apesar das palavras de consolo de Felipe, Beatriz sentia que algo maior estava prestes a acontecer. Ela não sabia qual seria o próximo movimento desse homem, mas uma coisa era certa: ele não a deixaria em paz tão facilmente. Nos dias seguintes, Beatriz e Felipe tomaram precauções extras. Verificavam as cercas, mantinham os portões trancados e até começaram a buscar formas de fortalecer a segurança da fazenda. Mas algo dentro de Beatriz a fazia sentir que, por mais que se preparassem, não poderiam escapar da ameaça do passado. Uma tarde, enquanto Felipe estava trabalhando no campo, Beatriz decidiu ir até a cidade para resolver alguns assuntos. Ela não queria demonstrar medo, mas sabia que, em algum lugar, aquele homem poderia estar esperando uma oportunidade para aparecer. Ao caminhar pelas ruas da cidade, Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava mais alerta do que nunca. Olhou para todos os rostos que passavam, buscando sinais de algo que fosse familiar, mas nada parecia fora do normal. Até que, em uma das esquinas, ela o viu. O homem estava parado, apoiado em um carro novo e elegante, o mesmo olhar desafiador e a mesma presença inquietante. Seu coração pulou na garganta. Ele sorriu ao vê-la, e Beatriz sentiu a pressão de seu passado voltando com força. Beatriz, ele disse com uma voz suave e controlada. Eu sabia que não conseguiria fugir de mim para sempre. E olha só, não precisamos mais jogar esse jogo de esconde-esconde. O que você acha de conversarmos sobre o que ficou para trás? Ela sentiu uma mistura de raiva e medo. Cada palavra dele parecia uma faca em sua confiança, uma tentativa de reverter tudo o que ela havia conquistado. Mas, em vez de se deixar abalar, ela respirou fundo. Você não tem mais poder sobre mim, Carlos, ela respondeu, com a voz firme. Eu segui em frente, construí uma nova vida. E é isso que vou defender. Carlos deu um passo em direção a ela, mas Beatriz recuou. Não havia mais espaço para ele em sua vida, e ela sabia que precisaria ser forte para proteger o que havia construído com Felipe. Você acha que vai conseguir se livrar de mim assim tão fácil? Eu sempre fui o seu fraco, Beatriz. E sempre será. Mas tudo bem, eu posso esperar. O que você acha de me dar uma chance para fazermos as pazes? A vida simples que você escolheu com esse Felipe? Eu posso te dar muito mais do que isso. Beatriz sentiu um nó apertando sua garganta. Era claro que Carlos não estava disposto a desistir, mas ela sabia que agora tinha algo que ele jamais poderia tirar. A sua liberdade, a paz que encontrou ao lado de Felipe, e o controle sobre sua própria vida. Eu não preciso de nada do que você está oferecendo, Beatriz disse com determinação, virando-se para ir embora. Eu tenho tudo o que preciso aqui. Você não pode me dominar mais. Mas Carlos não desistiu tão facilmente. Não se esqueça, Beatriz, o passado sempre encontra uma forma de nos alcançar. Seja o que for, lembre-se de que você sempre foi minha. Beatriz caminhou rapidamente até o carro, sentindo o peso das palavras de Carlos sobre seus ombros. Ela sabia que não poderia se deixar intimidar, mas as cicatrizes do passado ainda estavam lá, e o medo de que ele pudesse fazer algo mais para prejudicá-la consumia. Ao voltar para a fazenda, Beatriz sentia a necessidade de contar a Felipe o que acontecerá. Ele tinha o direito de saber o que estava acontecendo, e mais do que nunca, ela sabia que precisava da força dele. Felipe estava na varanda quando a viu chegando. Ele percebeu imediatamente que algo não estava certo, e seu olhar se suavizou ao vê-la tão tensa. O que aconteceu? Beatriz, você está pálida. Beatriz tentou sorrir,
mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela se aproximou de Felipe, segurou suas mãos com firmeza e olhou em seus olhos. Carlos está de volta, Felipe. Ele não vai desistir de mim tão facilmente. Ele quer fazer parte da minha vida de novo. Mas eu não vou deixá-lo. Eu não vou deixar que ele destrua o que construímos. Felipe, agora com semblante sério, a abraçou apertado. Não vamos deixar que ele nos afete, Beatriz. Ele pode tentar, mas não tem espaço para ele na nossa vida. O que importa é nós dois. E juntos, vamos superar qualquer coisa. Mas Beatriz sabia que o que vinha pela frente seria um desafio. Carlos estava de volta, e o caminho à frente seria repleto de confrontos difíceis. Os dias seguintes após o encontro com Carlos foram cheios de tensão. Beatriz e Felipe tentaram manter a rotina na fazenda, mas o temor de que o passado de Beatriz viesse à tona novamente os assombrava. Beatriz, apesar da força que tentava transmitir, sentia-se cada vez mais insegura. Sabia que Carlos não estava ali apenas para ameaçar. Ele queria algo mais, algo que ela não podia permitir. Felipe, percebendo o impacto emocional que a presença de Carlos estava tendo em Beatriz, sugeriu que tomassem uma atitude antes que as coisas saíssem de controle. Precisamos encarar isso de frente. Vamos aonde Carlos está. Seja o que for que ele queira, vamos resolvê-lo agora, de uma vez por todas. Beatriz hesitou. Eu não sei, Felipe. Eu queria tanto que ele sumisse de vez. Não quero que você se envolva com isso. Não quero que você se machuque. Felipe segurou suas mãos com firmeza. Você não está sozinha. O que for preciso, faremos juntos. E assim, decidiram que enfrentariam Carlos diretamente. Na manhã seguinte, Beatriz e Felipe se prepararam para o que seria o confronto mais difícil da vida de Beatriz. Eles viajaram até a cidade onde Carlos morava, a tensão pairando sobre eles durante todo o trajeto. O que Beatriz mais temia era que o encontro a fizesse reviver os piores momentos do passado, os momentos em que se sentia aprisionada, sem saída. Chegaram ao local onde Carlos estava, um escritório moderno, de fachada elegante, contrastando com o clima pesado que Beatriz sentia. Ela respirou fundo, tentando se manter calma. Felipe estava ao seu lado, firme, pronto para o que viesse. Carlos os aguardava no escritório. Ele estava sorrindo, mas o sorriso não passava de uma máscara de provocação. Ele sabia que Beatriz não viria sem uma razão, e seu olhar demonstrava que ele tinha planos. Bem-vindos, Beatriz e Felipe. Achei que você voltaria, Beatriz. Sempre soube que não conseguiria me esquecer tão facilmente, Carlos disse, a voz suave e cheia de um tom ameaçador. Beatriz sentiu a pressão em seu peito. Longe de ser a jovem vulnerável que um dia acreditou nas promessas vazias de Carlos, ela agora sabia o que fazer. Eu já te disse, Carlos. Não tenho mais nada para você. Você não tem mais espaço na minha vida. E, se quer saber, a única coisa que me prendeu a você foi o medo. E agora, eu tenho a força de viver sem ele. Carlos riu, mas seu riso estava carregado de sarcasmo. Você acha que pode simplesmente me mandar embora, Beatriz? Eu sou o seu passado. E é dele que você nunca vai conseguir fugir. Felipe, que até então observava a situação, não perdeu tempo. Você não entende, Carlos. O que Beatriz e eu temos agora é muito maior do que qualquer coisa que você possa ter oferecido. Nós dois somos mais fortes juntos do que qualquer jogo psicológico que você queira jogar. O ambiente no escritório ficou tenso. A guerra de palavras entre Beatriz, Felipe e Carlos estava apenas começando. Mas, ao contrário do que Carlos esperava, Beatriz não estava mais assustada. Ela não se sentia mais aprisionada pelas palavras dele. Sua vida, agora, era construída com base na verdade e no amor que compartilhava com Felipe. Carlos, vendo que suas tentativas de manipulação não estavam funcionando, tentou mudar de abordagem. Ele se aproximou de Beatriz, seu olhar se tornando mais sombrio. Eu poderia destruir tudo que você tem, Beatriz. Não pense que estou brincando. Você pode ter fugido, mas agora, você tem algo a perder. E eu vou encontrar um jeito de fazer com que você perca. Beatriz deu um passo para trás, colocando-se entre Felipe e Carlos. Você pode tentar, Carlos. Mas a diferença é que eu já não sou mais a mesma pessoa que você conheceu. Eu sou forte agora, mais do que você jamais será. Carlos olhou para ela, seus olhos escuros com raiva, mas também com uma dose de admiração. Ele sabia que não podia mais controlar Beatriz. E a frustração dele era visível. Você vai se arrepender disso, Beatriz. Pode ter certeza. Beatriz sentiu o peso das palavras, mas não deixou que o medo tomasse conta de si.
Ela sabia que, ao se enfrentar com o passado, tinha dado o último passo para sua libertação. A vida que ela construiu ao lado de Felipe era a única que importava. E Carlos, com suas ameaças vazias, não poderia mais quebrá-la. Felipe, percebendo que o confronto já havia chegado ao limite, colocou a mão no ombro de Beatriz e olhou firme para Carlos. Você teve sua chance, Carlos. E já foi embora. Agora, deixe-nos em paz. Carlos os observou por um momento, como se ainda esperasse que Beatriz se rendesse, mas não havia mais nada a fazer. A batalha estava ganha. Carlos sabia que, em algum lugar do fundo de sua alma, ele havia perdido. Beatriz e Felipe saíram do escritório e entraram no carro. A sensação de vitória foi grande, mas o alívio era ainda maior. Beatriz sabia que, agora, o passado estava definitivamente para trás. Carlos não teria mais poder sobre ela. Enquanto dirigiam de volta à fazenda, Beatriz olhou para Felipe, sorrindo pela primeira vez em dias. Agora, podemos realmente seguir em frente, não podemos? Felipe sorriu de volta, apertando sua mão. Agora sim. E eu estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Eles sabiam que o futuro ainda traria desafios, mas a lição que Beatriz aprendeu durante todo esse processo foi clara. O verdadeiro valor da vida simples que ela escolheu estava na força do amor, na capacidade de deixar o passado para trás e, acima de tudo, na coragem de enfrentar o que era necessário para manter aquilo que realmente importava. O alívio de Beatriz e Felipe após o confronto com Carlos era palpável, mas a sensação de vitória não durou muito. Apesar de terem afastado o fantasma do passado, o casal sabia que, agora, precisavam se focar no futuro e consolidar a vida que haviam escolhido juntos. A fazenda, que até então havia sido um símbolo de luta e sobrevivência, começava a se transformar em um lar, em um lugar de crescimento e felicidade. Mas, como toda nova fase, o recomeço trazia desafios. Nos primeiros dias após o confronto com Carlos, Beatriz sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ela e Felipe passaram os dias na fazenda, trabalhando ao lado de seu pequeno rebanho, mas também investindo tempo um no outro. Eles conversavam sobre o futuro, sobre como as coisas haviam mudado desde que decidiram se afastar da vida agitada da cidade. Parecia um sonho, mas Beatriz sabia que essa era a única vida que ela queria. Felipe, sempre tão dedicado ao trabalho, agora parecia mais relaxado. Ele sorria com mais frequência, e as noites passavam mais tranquilas. No entanto, Beatriz sabia que, embora ambos estivessem curados de um certo modo, o peso do passado ainda o seguia. Ela não queria mais que nada interferisse no relacionamento deles. Uma manhã, quando o sol ainda estava baixo no horizonte, Felipe propôs algo que mudaria tudo. Beatriz, o que você acha de expandirmos a fazenda? Podemos cultivar algumas coisas, ter um espaço ainda maior para o nosso futuro. Não temos pressa, mas é uma ideia que eu queria dividir com você. Beatriz olhou para ele, admirando sua determinação. Ela sabia que esse passo não seria simples. Expansão significava mais responsabilidade, mais trabalho, mais risco. No entanto, era a oportunidade de realmente colocar os dois pés no futuro. Eu sempre sonhei com isso, Felipe, Beatriz respondeu, pensativa. Mas também sei que precisamos ser cautelosos. Se fizermos isso, precisamos ter certeza de que estamos preparados. Felipe assentiu, entendendo perfeitamente. Vamos planejar com calma, sem pressa. Nada pode ser feito com pressa. O que importa é que vamos fazer juntos. A ideia de expandir a fazenda não era só sobre ganhar mais dinheiro ou reconhecimento. Para Beatriz, significava que ela estava colocando raízes em algo muito maior. Ela se sentia segura, mas ao mesmo tempo, desafiada a ser ainda mais forte. Alguns dias depois, Beatriz e Felipe passaram a se dedicar ao planejamento da expansão. Eles começaram a pesquisar o que era viável na região, buscaram fornecedores e consultaram outros produtores locais. A experiência simples que eles haviam iniciado juntos estava tomando forma de maneira sólida e crescente. Enquanto isso, o pequeno vilarejo onde moravam começava a notar a mudança. Alguns moradores, que antes observavam a vida deles com ceticismo, agora se aproximavam, oferecendo ajuda ou apenas conversando sobre o novo projeto. Beatriz e Felipe começaram a ser vistos como um exemplo de determinação e coragem. Porém, no fundo, Beatriz sabia que uma parte dela ainda estava incompleta. Ela nunca iria esquecer tudo o que passou, as dificuldades que enfrentou, mas o que realmente incomodava era o fato de que, apesar de toda sua força, ela sentia que ainda não tinha conseguido se livrar completamente da sombra de seu passado. Havia algo que não podia controlar, algo que ela ainda não tinha revelado para Felipe. Beatriz tomou uma decisão importante. Naquela noite, após o jantar,
Quando o silêncio da fazenda era quase absoluto, ela se aproximou de Felipe. Ele estava sentado na varanda, olhando as estrelas. Beatriz, com um suspiro, se sentou ao seu lado. Felipe, tem algo que preciso te contar, disse ela, com a voz baixa. Algo que ainda me pesa. Algo que você não sabe sobre mim. Felipe a olhou com cuidado, tocando sua mão. Você pode me contar tudo, Beatriz. Não importa o que seja. Eu te amo e isso nunca vai mudar. Beatriz sentiu um alívio ao ouvir aquelas palavras. Não era fácil para ela, mas ela sabia que precisaria ser honesta. Antes de tudo, antes de nós dois, eu passei por momentos muito difíceis. Não apenas com Carlos, mas com o mundo todo. O que não te contei é que, antes de me mudar para a fazenda, eu já havia tentado dar um fim a tudo. Eu estava tão perdida, tão sozinha, que pensei que a única solução fosse desaparecer. Mas algo dentro de mim me impediu. Eu percebi que eu merecia mais, e quando eu encontrei você, Felipe, encontrei a força que eu precisava para lutar. Felipe a olhou, seu rosto se suavizando com compreensão. Ele a puxou para perto e a abraçou, sentindo a vulnerabilidade dela. Eu sei, Beatriz. Eu percebo o quanto você foi forte. E o que você me contou só me faz te admirar mais. Você não precisa carregar isso sozinha. Eu estou aqui com você, sempre. Beatriz fechou os olhos, aliviada. Pela primeira vez, sentiu que seu passado estava verdadeiramente no lugar certo. Ela não precisava mais esconder a dor que carregava. Ela poderia finalmente viver sem o peso da culpa e da vergonha. O casal se afastou, mas não completamente. A partir dali, Beatriz sentiu que poderia se reerguer completamente. O futuro que ela sonhara estava ao alcance de suas mãos. E, como a noite caía lentamente, Beatriz sabia que o que viria a seguir seria mais do que eles haviam imaginado. Juntos, eles enfrentariam qualquer desafio. O passado, embora ainda presente, já não poderia mais definir quem eles eram. Eles estavam prontos para escrever a próxima página de sua história. O tempo passou, e a vida de Beatriz e Felipe na fazenda continuou a se desenvolver, mais próspera e equilibrada do que nunca. A expansão da propriedade começou a dar frutos, com novas culturas sendo plantadas e um pequeno rebanho que crescia sob seus cuidados. A comunidade local, que antes os via com desconfiança, agora os tratava com respeito e até admiração, vendo neles um exemplo de coragem e resiliência. O casal tinha se tornado algo muito além do que imaginavam. O simples trabalho diário na fazenda, que antes parecia uma fuga de um passado turbulento, agora era uma celebração da vida, do esforço conjunto e da recompensa que viria com o tempo. Felipe, com seu espírito prático, já havia traçado planos para o futuro, expandindo as áreas de cultivo e aprimorando os métodos de manejo do gado. Mas a maior mudança foi em Beatriz. Ela, que antes tinha sido tão reservada e focada em controlar tudo à sua volta, agora começava a relaxar. O peso de seu passado já não a sufocava, e ela sentia uma liberdade que jamais imaginou experimentar. Uma manhã, enquanto estava no campo, Felipe olhou para Beatriz e, com um sorriso discreto, disse: "Eu sei que estamos indo bem, Beatriz. Mas você tem certeza de que isso é tudo o que você quer? Você não está sentindo falta de algo mais? Como se precisasse dar mais um passo?" Beatriz olhou para ele, pensativa. A verdade era que, embora ela amasse a vida simples na fazenda, algo dentro dela ainda buscava um novo desafio, uma nova missão. Ela sabia que não podia apenas se esconder do mundo. Sua jornada de autodescoberta ainda estava em andamento. "Talvez seja hora de pensar em algo maior, Felipe", disse ela, com um brilho nos olhos. "Eu me sinto pronta para dar um novo passo, mas quero que seja algo que envolva não só a nossa fazenda, mas também a nossa comunidade, as pessoas que nos ajudaram, que acreditaram em nós." Felipe a olhou com surpresa, mas também com orgulho. Ele sabia que Beatriz sempre foi uma mulher de grande força, e agora ele via como essa força estava se transformando em algo muito maior. "Eu te apoio em tudo, Beatriz. Se você acredita que podemos fazer mais, eu estarei ao seu lado, como sempre estive." A ideia começou a ganhar forma na mente de Beatriz. Ela sabia que a vida na fazenda tinha trazido uma nova perspectiva sobre o mundo, sobre a simplicidade e sobre o valor de cada momento. Mas ela queria mais. Queria ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo tipo de paz que ela e Felipe haviam encontrado. Queria criar uma forma de compartilhar sua jornada de superação e crescimento com o mundo. "Eu acho que podemos começar com um projeto comunitário, Felipe", disse Beatriz, animada com a ideia. "Podemos usar nossa experiência e os recursos da fazenda para ajudar outras famílias a aprenderem a viver de forma mais simples, a encontrar equilíbrio em suas vidas, como fizemos." Felipe pensou por um momento e sorriu.
Acho que isso pode ser maravilhoso, Beatriz. Podemos ensinar as pessoas a cultivar, a criar, a cuidar da terra. Ao mesmo tempo, podemos espalhar a mensagem de que a verdadeira felicidade não está em acumular, mas em viver com o que é essencial. E assim, o casal deu início a um projeto que, inicialmente, parecia um sonho distante, mas que se tornaria o alicerce de uma revolução silenciosa na comunidade. A fazenda passou a ser um centro de aprendizado, um lugar onde as pessoas podiam vir aprender não só sobre agricultura, mas também sobre como resgatar a essência de suas vidas, como Beatriz e Felipe haviam feito. O primeiro grupo de moradores que se uniram a eles estava curioso, mas ao mesmo tempo, cético. Muitos haviam crescido na cidade e estavam acostumados a uma vida mais agitada, cheia de distrações. Beatriz, sempre calorosa, acolheu todos com um sorriso genuíno e uma história de vida que, ela sabia, poderia tocar seus corações. Ela e Felipe organizaram atividades, oficinas e até cursos sobre práticas sustentáveis, cuidando da terra e do rebanho, e como viver de maneira mais consciente. Aos poucos, os habitantes locais começaram a perceber o valor do projeto. Eles viam os benefícios de uma vida mais simples, de um trabalho mais consciente e focado no coletivo. A fazenda não era mais apenas um local de cultivo, ela havia se transformado em um centro de inspiração para todos. Nos meses seguintes, mais e mais pessoas começaram a se envolver, trazendo suas próprias ideias e perspectivas. O impacto positivo foi claro, e a comunidade começou a prosperar, não apenas economicamente, mas espiritualmente também. Mas, no fundo, Beatriz sabia que essa jornada ainda estava apenas começando. O seu desejo de ajudar e inspirar os outros ainda a impulsionava a buscar mais, a ir além do que ela imaginava ser possível. Ela sabia que o segredo de sua felicidade não estava em controlar tudo, mas em compartilhar o que tinha de mais precioso, a experiência de um recomeço, de uma nova vida que podia ser criada, dia após dia. E, com Felipe ao seu lado, ela estava pronta para seguir em frente, para continuar crescendo e ensinando, e para fazer a diferença de uma forma que jamais imaginara. O futuro, agora, parecia claro e brilhante. O sucesso do projeto comunitário de Beatriz e Felipe foi além de suas expectativas. A fazenda, que antes era apenas um refúgio pessoal, se transformou em um símbolo de mudança e prosperidade. A cada mês que passava, mais pessoas se envolviam, trazendo novas ideias, novas forças e um sentimento de união que antes parecia impensável. Beatriz começou a perceber que a verdadeira transformação não estava apenas na maneira como a terra era cultivada ou como os animais eram cuidados, mas no modo como as pessoas começaram a se relacionar consigo mesmas e umas com as outras. A simplicidade da vida no campo, o trabalho árduo, o respeito pela natureza e a conexão com o próximo estavam criando uma nova geração de indivíduos mais conscientes e mais felizes. Felipe, por sua vez, sentia-se cada vez mais orgulhoso da mulher que havia ao seu lado. O entusiasmo e a determinação dela haviam sido as chaves para o sucesso do projeto, e agora ele via o impacto direto no crescimento e bem-estar de toda a comunidade. Não apenas nas finanças da fazenda, mas no espírito das pessoas, que estavam começando a dar mais valor às coisas simples da vida. Em uma tarde tranquila de outono, Beatriz estava sentada sob a sombra de uma árvore, olhando para a fazenda que agora florescia mais do que nunca. As crianças brincavam no campo, os vizinhos compartilhavam histórias ao redor da fogueira, e o som do vento nas árvores criava uma música suave que parecia selar a paz em seus corações. Felipe se aproximou com uma caneca de chá e sentou ao seu lado, sem dizer uma palavra. Ele sabia que Beatriz estava refletindo sobre tudo o que haviam conquistado. Depois de um tempo, ela quebrou o silêncio. Felipe, você já parou para pensar no quanto nossas vidas mudaram desde aquele primeiro dia na fazenda? Quando chegamos aqui, eu estava tão perdida, tão cheia de medo e inseguranças. Agora, olha onde estamos, com uma comunidade inteira ao nosso redor, com pessoas que acreditam no que estamos fazendo, e com um legado que vamos deixar. Felipe sorriu e pegou a mão dela. Eu nunca imaginei que a nossa decisão de mudar de vida teria um impacto tão grande. Mas quando vejo o sorriso das pessoas, quando vejo como elas se ajudam, compartilham e se cuidam, sei que fizemos a coisa certa. O legado que você está criando vai durar muito além de nós. Beatriz se inclinou para ele, tocando suavemente sua bochecha. Eu nunca teria feito isso sozinha, Felipe. Tudo o que conseguimos, tudo o que a fazenda é agora, é graças a você, ao seu apoio. Você me deu a confiança que eu precisava para seguir em frente, para acreditar que eu podia ser mais do que eu era. E isso é mais valioso do que qualquer coisa material. Felipe sentiu uma onda de emoção. Ele sempre soubera que Beatriz era forte, mas agora via a verdadeira profundidade de sua força e coragem. Ela não só havia transformado a vida deles, mas estava transformando toda a comunidade. Ele sabia que juntos haviam criado algo extraordinário,
algo que continuaria a crescer e a inspirar por gerações. Nos meses seguintes, o projeto se expandiu ainda mais. Beatriz e Felipe organizaram um festival anual, onde a comunidade se reunia para compartilhar seus produtos, suas histórias e suas lições de vida. As pessoas vinham de longe para participar, e o evento se tornava um ponto de encontro para aqueles que buscavam uma vida mais simples e mais conectada à natureza. O casal também começou a viajar para outras regiões, levando o exemplo de sua fazenda e de sua filosofia de vida simples a outras partes do país. Eles estavam se tornando conhecidos como defensores de uma vida mais sustentável, mais humana e mais conectada à terra. Mas, apesar do sucesso e da popularidade crescente, Beatriz nunca perdeu o foco no que realmente importava: a felicidade e o bem-estar das pessoas ao seu redor. Ela sabia que o verdadeiro valor de tudo o que haviam conquistado não estava na fama, nem na riqueza, mas nas vidas que haviam tocado, nas famílias que haviam ajudado a prosperar e no legado de amor e simplicidade que estavam deixando. Um dia, enquanto Beatriz caminhava pelo campo com Felipe, ela parou, olhou para o horizonte e sorriu. Felipe, eu acho que estamos exatamente onde precisamos estar. Nós não precisávamos de mais nada além do que já temos. Este é o nosso lugar, este é o nosso propósito. Felipe olhou para ela com um olhar cheio de gratidão. Sim, Beatriz. Nosso propósito é simples, mas poderoso. E é isso que nos torna ricos de verdade. E com isso, os dois caminharam de volta para a fazenda, com a certeza de que haviam encontrado, juntos, algo muito mais precioso do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer: uma vida simples, mas cheia de significado.